Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos trabalhar com os números inteiros. Iremos especificar a noção de número inteiro, a comparação e a ordenação de números inteiros e a representação desses números na reta numérica. Iremos começar com a noção de números inteiros. Os números inteiros são formados por todos os números negativos, pelo zero e por todos os números positivos. Nós representamos o conjunto do número inteiro pela letra maiúscula Z, como vocês podem observar aqui. Vamos ver aqui uma situação envolvendo esse conjunto. Um termômetro em certa cidade marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia. À noite, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Aí eu pergunto a vocês, qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros? A relação é o seguinte: todas as vezes que nós falamos de números acima de zero, estamos nos referindo aos números positivos. E quando nós falamos dos números abaixo de zero, estamos nos referindo a números negativos. No exemplo aqui, você pode observar que 10 graus acima de zero significa que é mais 10. E menos graus abaixo de 10 graus abaixo de zero significa dizer que é menos 3. Os números negativos a todos os números que estão abaixo de zero. Nós representamos esse número com o símbolo menos antes dele. Logo, com isso, podemos diferenciar ele dos números inteiros. No exemplo aqui, vocês podem ver o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. São as representações de alguns números negativos. Quando um número não leva sinal nenhum, entendemos que ele é um número positivo. No exemplo aqui nós temos o mais 6 e o mais 12. Então, quando eles não aparecem nenhum sinal antes, indica dizer que é um número positivo. Vamos ver aqui alguns exemplos que envolvem números positivos e números negativos. Aqui na imagem nós vemos o seguinte: a mulher fala, aqui a temperatura está 10 graus positivos. E o homem fala, aqui a temperatura está 10 graus negativos. Então, quando nós falamos de temperatura, dependendo do local, as temperaturas elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. E esses números que representam a temperatura, eles são os números inteiros. Um outro exemplo aqui é sobre a altitude. Essa montanha, o pico dela até ao nível do mar tem 200 metros. Nesse caso, como está acima do nível do mar, nós representamos o número 200 como sendo um número positivo. E esses outros dois pontos, o ponto B e o ponto C, representado pelos números 30 e 80, eles podem ser indicados como números negativos, ou seja, estão abaixo do nível do mar. Ok? E o nível do mar é o patamar zero. Em que se encontra o elevador do edifício. Posso subir a pisos superiores ou descer a pisos inferiores. Quando eu subo, eu tenho uma ideia de número positivo. Eu estou subindo, eu estou elevando. E quando eu desço, eu tenho uma ideia de número negativo. Estou descendo quantidade de andares. Nesse caso, subi 5 andares e desci 4 andares. Então ficou mais 5 e para descer menos 4. Um outro exemplo aqui, o número de pessoas que viajam no ônibus varia em cada parada. Dependendo da parada, varia o número de passageiros. Por exemplo, em uma certa parada sobem 10 pessoas, então o ônibus ficou com a quantidade positiva de pessoas. Em uma próxima parada, descem 14 pessoas, então dentro do ônibus ficou com um número negativo de 14 pessoas do total que já tinha lá dentro. Comparação e ordenação de números inteiros. Quando disposto sobre um eixo, os números inteiros encontram-se ordenados.
Se o eixo é oriental e orientado um eixo, os números inteiros encontram-se ordenados. Horizontal e orientado da esquerda para a direita, um número é tanto maior quanto mais para a direita se encontrar. Então, de acordo que esses números vão da esquerda para a direita, eles vão se elevando cada vez maiores. Da observação da posição relativa de dois números no eixo, resultam algumas regras para comparar dois números diferentes. Primeira regra: qualquer número positivo é maior do que zero. Vocês podem observar aqui, 8,25 é maior do que zero, 3 é maior do que zero, 4,5 é maior do que zero. Então, qualquer número positivo está à direita do número zero, logo, eles são maiores do que zero. O maior que qualquer número negativo. No exemplo aqui, o zero é maior do que menos 10. Uma outra regra: qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Por exemplo, o mais 1 ele é maior que o menos 35. Que temperatura é mais baixa? Menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius ou mais 2 graus Celsius? Se observarmos, se dispormos esse número na reta numérica, no eixo ordenado, podemos ver que o primeiro número que aparece é o menos 5 e o último número que aparece é o mais 2. Com isso, sabemos que quanto mais à direita o número está, maior ele se encontra, né? Quem está mais à esquerda, menor é. Logo, o menos 5 é o menor número dessa sequência que vocês observam aí. Logo, o menos 5 é menor do que o menos 2, que é menor do que o mais 2. Então, com isso, nós podemos concluir que, depois da representação dos números numa reta numérica, fica bem fácil ordená-los. Para escrever os números por ordem crescente, basta lê-los na reta numérica da esquerda para a direita. Com isso, nós podemos verificar também que o zero é menor do que qualquer número positivo, qualquer número negativo é menor do que zero, qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo, e entre dois números negativos é menor o que estiver mais afastado da origem. Representação na reta numérica. Os números relativos positivos negativos ao zero, eles podem ser representados numa reta por meio de pontos. Se quisermos marcar o ponto A, correspondente ao número 5, contamos 5 unidades para a direita do zero. Então aqui marcamos o ponto A, contando 5 unidades a partir do zero ao lado direito da reta. Valor absoluto ou módulo de um número inteiro. O valor absoluto é a distância de um ponto até a origem. No exemplo aqui, nós temos o valor absoluto de mais 800 e o valor absoluto de menos 800, ou seja, é a distância, é exatamente a distância. Como a gente sabe que não existe distância negativa, então o número sempre vai ser positivo. Então o módulo de mais 800 é igual a 800 e o módulo de menos 800 é igual a 800. Nós representamos ele através dessas duas barras, né? Como vocês podem observar na figura. Números simétricos. Números que possuem o mesmo módulo são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 10 ele é oposto de mais 10. O mais 4 é simétrico ou oposto de menos 4. Também podemos dizer que números simétricos são dois números que estão à mesma distância de zero. Isso se nós representarmos eles na reta orientada.